Sentado majestosamente no trono, os olhos aguçados de Shiron Hunkandel semicerraram-se ligeiramente ao sentir uma energia incomum. Aquele poder, ele murmurou em sua mente. Uma imagem surgiu de repente em sua cabeça. A cena de seu filho mais novo, Jin, ainda uma criança inocente, olhando para a espada barizada fincada no chão. Atrás dele, uma figura gigantesca e misteriosa pairava, e nas mãos tenras de Jin havia uma esfera de energia escura girando violentamente. A voz de Shiron ecoou em seus próprios pensamentos, cheia de espanto. Energia das trevas. A energia das trevas de Barizada. Então isso significa que essa criança está destinada a se tornar o chefe do clã? De volta à realidade, Jin, confuso com o olhar fixo do pai, hesitou antes de chamá-lo. Pai? Shiron, com uma expressão inabalavelmente séria, respondeu em tom grave. Sim, esse é o poder de Solderet, o deus das trevas. Jin perguntou espantado. O deus das trevas? Sim, Shiron afirmou categoricamente. A voz imponente de Shiron Hunkandel ecoou, narrando um antigo segredo da família. A imagem de uma espada envolta numa aura azul esverdeada surgiu no espaço sombrio. Shiron explicou lentamente. Solderet fez um pacto com o fundador do clã Hunkandel, Lord Temar, e tem sido a divindade que nos acompanha desde então. Mas desde a morte de Lord Temar, Solderet não apareceu mais em Hunkandel. Não sei o motivo, mas parece que ele está tentando abordar o clã Hunkandel através de você. Suas palavras foram acompanhadas pela imagem de um rastro de luz cruzando o céu noturno, e então o misterioso fluxo de energia sombria envolvendo as mãos de Jin quando ele era criança. Ouvindo a história, os olhos de Jin brilharam com curiosidade. Ele olhou para seu grande pai, que estava sentado majestosamente na cadeira com uma expressão pensativa, e então perguntou: Então, pai, tenho uma dúvida. Essa pessoa, o deus Solderet, ele é mais forte que o senhor? A pergunta inesperada do filho fez Shiron parar por um instante. Ele ponderou e então apenas respondeu suavemente. Sua grande silhueta permaneceu ereta no esplêndido salão, deixando a pergunta de Jin suspensa no ar silencioso, tingido por um tom azul místico. A voz de Shiron Hunkandel ecoou, carregando uma verdade surpreendente. Eu não sei, porque nunca lutei contra um deus antes. Um sorriso de autossatisfação surgiu em seus lábios enquanto ele murmurava a resposta. Pai nunca lutou contra um deus? Para Jin, essa era realmente a melhor resposta que ele poderia ter recebido. Como se percebesse os pensamentos de seu filho, o olhar de Shiron, com um olho brilhando vermelho, baixou, um sorriso divertido passando por seu rosto. Meu filho. Jin se sobressaltou quando a mão enluvada do pai inesperadamente pousou em seu cabelo. Shiron acariciou suavemente a cabeça do filho, sua voz carregando uma rara satisfação. Essa é uma boa pergunta. Graças à sua pergunta inocente, eu tenho um excelente tópico de conversa. No grande, magnífico salão, a luz brilhante incidia sobre a silhueta imponente de Kiron. Ele pousou uma mão pesada no ombro do filho mais novo, sua voz calma e coando. Acho que vir te ver hoje foi uma decisão acertada. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. Esse poder, essa energia sombria, como você pretende usá-la? Diante de seu pai imponente, Jin Hunkandel ergueu a cabeça, seu olhar inabalável. O garoto levou a mão ao peito, a voz cheia de sinceridade e determinação. Eu quero usar esse poder pela família. Pela família? Kiron murmurou, seus olhos estreitaram-se levemente. De repente, uma gargalhada estrondosa e zombeteira rompeu a atmosfera solene. Haha, que mentira interessante! Uma aura assassina vermelho carmesim irrompeu de Kiron, seus olhos emitindo um brilho assustador que atordoou Jin. A voz do chefe da família Hunkandel rugiu como um trovão, expondo as palavras do garoto. Você derrubou seus irmãos, atirou-os no meio da tempestade e ainda diz que quer usar esse poder pela família? Num instante, a imagem dos dois irmãos derrotados, inconscientes sob a árvore na chuva torrencial, surgiu. Diante da acusação contundente, Jin permaneceu em silêncio, incapaz de proferir uma palavra. O ar no grande salão tornou-se pesado, sufocante sob a aura imponente que emanava de Kiron. Sua voz ressoou, cheia de autoridade e sem permitir recusas. Diga-me a verdade. Jin estava lá, suas costas miúdas de frente para o grande pai. Ele pensou consigo mesmo, exatamente como eu imaginava. Ele não vai deixar isso passar tão fácil. Sua mão apertou-se, sentindo o fluxo de poder que surgia dentro dele. Ele sabia que não podia mais esconder. Com uma determinação férrea, Jin virou-se, encarando Kiron no espaço escuro e frio da mansão. Seus olhos brilhavam com firmeza e ele declarou em voz alta: Eu quero usar esse poder para mim mesmo.
Um silêncio prolongado se seguiu. Kiron olhou para o filho, seu rosto sem expressão. Então, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Eu gosto disso, disse Kiron, sua voz grave mas cheia de satisfação. De agora em diante, eu o observarei de perto. Jin arregalou os olhos, surpreso, sem esperar tal reação. O jovem estremeceu ligeiramente. Jin só conseguia ficar parado, em silêncio, assimilando as últimas palavras de seu pai. Jin soltou um suspiro de alívio, suas mãos cerradas finalmente relaxaram. Suor frio ainda escorria em sua testa, mas um sorriso satisfeito se formou em seus lábios enquanto ele pensava consigo mesmo. Ótimo, eu passei com segurança. Ter uma razão legítima para usar a energia sombria à vontade já era bom o suficiente, mas eu não esperava que meu pai agora depositasse expectativas em mim. Este é um resultado que eu não previ de forma alguma. Uma esfera de energia escura com um núcleo brilhante começou a se formar, girando na palma de sua mão. Imagens de sua vida anterior vieram à mente de Jin, um garoto magro e impotente segurando uma espada de madeira, curvando-se diante da figura imponente e avassaladora de Kiron. Seus olhos, naquela época, estavam pesados de desapontamento e exaustão. De pé no meio da sala brilhantemente iluminada pelo lustre, Jin pensou consigo mesmo. Esta vida é realmente completamente diferente da minha vida anterior. Ele cerrou o punho, correntes de energia sombria serpenteando em torno de sua mão como fios vivos. Um sorriso confiante e determinado apareceu em seu rosto. Lá fora, a noite caía sobre o castelo Huncandel e uma forte chuva começou a cair. Em meio ao som da chuva torrencial, uma voz inesperada soou à distância, ecoando até ele. Ei, caçula! Em meio à chuva fina, Mary Huncandel apareceu de repente com um sorriso radiante, empurrando uma grande caixa embrulhada em tecido para as mãos de Gilly. Irmã, pegue isto! Gilly, surpresa, quase deixou cair a caixa pesada. Lady Mary, o que é isto? Este é um presente especial da sua irmã, Mary declarou, então olhou para Jin com um olhar cheio de insinuação e um sorriso travesso. Lembre-se de estufar bem, mastigar direitinho e fique forte logo, ouviu? Ela piscou e saiu rapidamente. Nesse exato momento, outro dos irmãos de Jin se aproximou e perguntou a Mary onde estava sua bagagem. Mary, despreocupadamente, apontou para Jin. Eu dei para o caçula. Por quê? Irmã Mary, Jin exclamou, um sentimento confuso surgindo em seu coração. Por que eu? Depois, no quarto acolhedor, sob a suave luz amarela, Jin e Gilly abriram o presente juntos. Assim que a tampa da caixa foi levantada, um leve tilintar ecoou. Uma luz brilhante, forte, mas quente, irradiou instantaneamente de dentro, iluminando os rostos surpresos de ambos. Gilly abriu a boca, apressadamente levando a mão ao rosto em total espanto, enquanto Jin apenas ficou paralisado, os olhos arregalados fitando o inacreditável que repousava dentro da caixa. Um objeto brilhante como lava pulsava vigorosamente, irradiando uma energia escaldante. O menino percebeu atordoado. Isto é, o coração da Fênix, um presente precioso, mas também repleto de perigo. Jin não pôde deixar de ficar chocado pensando, dar uma coisa dessas para uma criança de 7 anos? Mary é realmente louca. Em suas memórias, a imagem de Mary Huncandel surgia brilhante e poderosa. Uma cavaleira de 6 estrelas, a 7ª cavaleira da família Huncandel, apelidada de Vendaval Furioso. Ela estava lá, irradiando um halo dourado e um sorriso orgulhoso nos lábios. Mas ela tinha outro nome pouco conhecido, um apelido gravado em sangue e brutalidade. No meio do campo de batalha tingido de vermelho, entre os cadáveres espalhados, ela era a Louca das Terras do Sul. Jin entendeu imediatamente. A razão pela qual sua irmã mais velha, a fanática por batalhas, deu-lhe este presente. Era óbvia, era como um incentivo silencioso. Cresça rápido e torne-se forte para ser meu adversário. Sentado à mesa, Jin contemplava o coração da Fênix no prato. Ele pensou, se eu comer isso quando criança, não só ganharei resistência ao fogo, mas também será um elixir que estimula o crescimento. Ah, espere, pensando bem, o coração da Fênix é o item necessário para um mago de 6 estrelas invocar uma Fênix com segurança. Uma imagem flamejante da majestosa Fênix surgiu em sua mente. Seus olhos brilharam com determinação e ambição. Nesta vida, ele pensou consigo mesmo, talvez eu possa realmente conjurar uma Fênix com minhas próprias mãos. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz gentil. Jovem mestre, esperou muito? Gilly sorriu docemente, trazendo uma bandeja de comida. Ah, obrigado, Gilly, respondeu Jin. Gilly colocou uma tigela de sopa dourada e perfumada sobre a mesa e disse, a senhorita Mary
Mary lhe deu um presente maravilhoso. Por favor, coma enquanto está quente. Jean hesitou, lançando um olhar para trás. Sim, mas antes disso, sentindo que algo estava errado, ele franziu a testa, sua voz se tornando impaciente. Irmãos, se há algo que queiram dizer, podem falar logo. Descobertos, Daiona e Haitona saíram desajeitadamente de trás da poltrona. Haitona gaguejou. Ah, nada. Parece um pouco demais para você comer. Daiona também se apressou em continuar. Isso mesmo, eu vi Dilly trazer uma panela grande, então... Jean apenas olhou silenciosamente para os dois irmãos que coçavam a cabeça e a orelha, sem qualquer expressão. Não aguentando mais, Daiona soltou a pergunta com olhos famintos. Você quer comer tanto assim? Ambos os irmãos gêmeos assentiram freneticamente, com a saliva quase escorrendo. Um sorriso astuto surgiu nos lábios de Jean ao perceber que estava no controle. Ele respondeu calmamente, então, ouçam meu pedido. O som das pás batendo na terra e nas pedras ecoava asperamente no espaço escuro e úmido. Haitona gritou irritado. Por quê? Por que temos que fazer isso? Daytona, que estava cavando arduamente ao lado, também parecia desanimado. É verdade, não tem nada aqui. Por que estamos fazendo isso? Haitona olhou em volta com preocupação, a voz cheia de apreensão. O que vai acontecer se alguém nos descobrir cavando aqui? O que você está dizendo? Daytona respondeu com confiança. É óbvio que o mais novo vai ter problemas. Por que seríamos nós? Ao ouvir isso, Haitona pareceu se acalmar. Você está certo. Nós só precisamos comer a sopa, ele murmurou. Mas então um arrepio percorreu sua espinha. Mas o mais novo é meio assustador. Em outro porão secreto, um líquido azul estranho pingava do teto, criando ruídos de tic-tac que ecoavam no espaço silencioso. Cada gota caía sobre um cilindro metálico gigante que continha uma solução luminosa semelhante. Flutuando no meio daquela água azul turquesa, havia uma figura humana imóvel. Num espaço escuro como o breu, onde não há conceito de cima ou baixo, o tempo parecia estagnar. Correntes de energia sombria de um azul profundo o envolviam como um casulo macio, não para aprisionar, mas para envolver. O rosto dele estava invulgarmente tranquilo, embora as manchas escuras parecidas com teias de aranha ainda estivessem espalhadas na sua pele.